Oi, turma, voltei. Então, como eu havia falado para vocês, a gente vai falar agora mais sobre a ideia de constantes, variáveis e tipos de dados, tá? Então, assim, o que são constantes, né, no conceito da programação? É um determinado valor fixo que não se modifica ao longo do tempo durante a execução do programa. Então, é um valor constante. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma média aritmética de 3 notas, tá? Então, o valor constante aqui é o número 3, que se você vai tirar uma média de 3 notas, vai ter que dividir por 3, né? Então, isso aí é a ideia do que seria constante. Variáveis, né? Variáveis. Então, a gente está todo o tempo, lá nesses programas anteriores, a gente está falando de variável. Sobre o ponto de vista da programação, tá, gente? A variável é uma região de memória. Como a gente falou, ela tem que estar previamente identificada para poder a máquina armazenar os dados ou a informação que vem lá de um determinado programa, né? Num determinado espaço de tempo. Uma variável, gente, ela armazena apenas um valor por vez. É importante a gente lembrar disso, que uma variável ela armazena apenas um valor por vez, tá bom? Então, ela é um valor dela, uma variável, vai depender do tipo de dado que você está trabalhando, né? Então, aqui por exemplo, o autor ele coloca que é uma representação simbólica, né? Então, cada variável corresponde a uma posição de memória, como eu falei, acabei de falar, e ela pode assumir diferentes valores. Ela só pode armazenar um valor a cada instante. Então, tem como você pegar uma variável e pedir para ela armazenar vários valores naquele momento. Então, aqui tem alguns exemplos de variáveis. Ó. Por exemplo, total é uma variável. Produto é uma variável, quantidade é uma variável, é um local, né, um espaço lá na memória para armazenar determinada informação ou dado. Aí, a variável nome, qual é o conteúdo que ela vai armazenar? José, nome José. A variável idade, qual é o conteúdo que ela vai armazenar? A idade, um número, 50 anos. Então, é lembrar que é uma região de memória previamente identificada. Então, é uma região da memória da máquina previamente identificada, tá bom? Isso é variável, tá certo? Aí a gente tem, né, os tipos de variáveis, os tipos de constante, né? Basicamente, né, a gente tem em C, a gente tem que as variáveis, né, elas estão relacionadas com o tipo de dado, que vocês sabem que os tipos de dado, eles podem ser numéricos, eles podem ser lógicos, eles podem ser ou caracteres, tá? Então, aqui, por exemplo, quando a gente fala de numérico, o que a gente está falando? De armazenamento de números, né, que são utilizados para cálculo, tá? Então, no caso, no Portugal, a gente tem lá, aquele exemplo que a gente viu inteiro, número era o nome da variável que você deu, né? Inteiro é o tipo de dado. Então, aquela variável número, que você deu aquele nome, a etiqueta, número, ela vai armazenar, né, dados do tipo inteiro, ok? Então, é importante a gente entender o que você fala em relação a numéricos. Caracteres, você está falando em relação a quê? Em relação a conjuntos de caracteres, né? Em C, a gente pode ter um conjunto grande de caracteres sendo armazenados lá numa variável. Lá no Portugal, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores, se vocês olharem lá na ajuda, vocês vão perceber que o tipo de dado caractere, ele só armazena uma letra ou um sinal de pontuação, tá? Lá no Portugal Studio. Em C, não, a gente já tem uma faixa de abrangência de caracteres, né, bastante aí abrangente, né? Alfanuméricos, letras ou números, tá bom? Caso em C a gente não tem muita essa diferença de caracteres alfanuméricos, tá bom? E lógicas, agora sim, lógicas são variáveis importantes, tá?
Porque elas vão o quê? Assumir dois valores, verdadeiro, falso. E lembra lá do digital? 1, 0. Tem intenção? Não tem intenção. Essa variável lógica é importante para a gente lá quando a gente for aplicar nos nossos sistemas embarcados envolvendo eletrônica, ok, turma? Então, ficar atento aí para isso, tá bom? Em C, olha, aqui comparando, né? A gente tem 5 tipos básicos: char, int, float, void, double. Então, são os tipos básicos, né, de variáveis. O double é o ponto flutuante, que normalmente são aquela variável que trabalha com números reais, tá? O void é tipo vazio, é sem tipo, né? E essa aplicação de tipo, a gente vai ver mais lá na frente, tá? Mas a princípio, o que é tipo? É tipo inteiro, tipo int, é inteiro, né? Tipo float, tipo char. Tipo tem muito a ver com isso aqui, gente, tá? Aqui é uma tabelinha, isso aqui já é para ser, tá bom? A gente quase não vai trabalhar com esses formatos de leitura aí, porcento. Scanf ou scanf é uma função de leitura, tá? No argumento, para a máquina poder entender que você está fazendo leitura de um dado do tipo char, por exemplo, o argumento é %C, tá? Número de bits desse tipo de dado é 8 bits. A gente tem aí um intervalo, que legal, como eu falei para vocês, ela vai de menos 128 a 127, tá? Intervalo aí de faixa de abrangência. Aí tem aqui, ó, a int, são 16 bits, a gente usa muito tipo int lá na nossa programação sistema embarcado. Aí o scanf a gente quase não usa, né, esse formato de leitura, mas é bom saber, porque isso aqui é em C. E aí, ó, intervalo de menos 32.768 a mais 32.767. É um intervalo aí Então, aqui são vários tipos de dado que a gente tem em C, ó. Short int, long int, a quantidade de bits que é necessário para trabalhar com esse tipo de dado e seu intervalo aí de abrangência. Aqui a gente botou os nomes de variáveis, né? Em C, tem algumas condições, né, para dar números para as variáveis. Mas, assim, é relevante falar para vocês que tanto em C quanto na linguagem que a gente vai trabalhar lá na aplicação de sistema embarcado, é importante a gente não esquecer que a linguagem ela é case sensitive. O que é case sensitive, gente? Prestar atenção nisso, hein? Ficar ligado nisso. Lá na hora que você está programando, a máquina, para ela, né? Eu preciso prestar atenção no que eu for escrever de nome de variável maiúsculo e minúsculo, tá bom? Para ela não é a mesma coisa, não, tá bom? Então, eu tenho que ficar ligado nisso. Se eu, por exemplo, digo lá que LED, declaro no início LED todo minúsculo, e lá no meio do programa eu estou botando um LED escrito com a letra maiúscula, a variável vai entender, peraí, mas o que é isso? Para ela não é a mesma coisa, então tem que ficar ligado em relação a isso, tá bom? Aqui, novamente, a gente tem aí aquele exemplo, né, que a gente viu anteriormente, tá? Aqui são os operadores aritméticos e de atribuição que são usados em linguagem C, tá? São muito parecidos com o Portugal. A gente tem a soma, a gente tem a subtração, a gente tem a multiplicação, a gente tem a divisão, né? O porcento que é representado pelo o resto, tá? Mais indica incrementar e menos indica decrementar. Então tem que ficar ligado nesses operadores, tá bom? Aqui novamente o exemplo que a gente viu, né? Para dizer para você, reforçando que vocês precisam estar lá treinando ele. E aí, gente, aqui a gente tem um exemplo de um programa todo feito em C, tá? É claro que não é dessa forma que a gente está trabalhando lá no Portugal Studio, não é dessa forma também que a gente vai estar atuando aí na programação do nosso editor para sistema embarcado, mas só para vocês terem uma ideia, né, da estrutura, como é lá na linguagem C.
Então, você tem a declaração de variável, tem a inicialização de variável, perceba que a cada final de comando tem um ponto e vírgula, você tem a função printf, que é a mesma que escreva, a função scanf, que é a mesma que leia, tá? Então, aí você tem um exemplo aqui de um programa em C, que se fosse rodar de fato em um editor para C, tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai falar mais sobre a lógica de programação e espero que vocês estejam treinando aí no Portugal Studio, beleza? Até mais, turma!